Bom, pessoal, vamos fazer mais uma questão de matemática. A questão da função quadrática. A questão é essa aqui. Dada a função f de x ao quadrado menos 2x menos 3, responda o que se pede. Ele dá aqui o vértice, né? X de vértice do vértice e y do vértice. E x do vértice é quem? Menos b sobre 2a. Y do vértice é menos delta. Não é com raiz, tá? É só o delta sem raiz. 4a. Aí ele pede o que? As raízes da função, o vértice, o ponto de mínimo, o ponto C, onde corta o eixo Y, e fazer o gráfico, né? Esboçar o gráfico. Vamos fazer a questão. Primeira coisa, pessoal, é encontrarmos as raízes. Eu vou fazer usando o básico, tá? Vamos encontrar o delta, solução. Vamos encontrar o delta e iremos encontrar x' e x duas linhas, que são as raízes. Lembre-se, pessoal, quando estamos falando de função, é uma equação, tá? Vai ficar da seguinte maneira: x ao quadrado menos 2x menos 3, você iguala a zero e vira uma equação. Resolve, encontra a Bhaskara, delta, x' e x duas linhas. Depois você vai encontrar o x de v e y de v. E finaliza com o gráfico. Então, primeira coisa, nós temos que identificar quem é A, B e C. Então, relembrando aqui, quem é o A, quem é o B, quem é o C, é o ponto de partida, pessoal. Sempre façam isso. O A vale 1, ó, tá aqui escondido, vale 1. O B vale menos 2, o C menos 3. Pronto. E o delta é o quê? É B ao quadrado, esse B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Vamos lá. Delta aqui, B ao quadrado, vai ser menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é 1? O A vale 1. E o C vale menos 3. Coloca entre parênteses para não errar. Delta aqui, 2 ao quadrado dá 4. Menos com menos fica mais. Menos com menos vai ficar mais aqui, ó. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, delta vai ser quanto? 4 mais 12, tá? 4 mais 12 dá 16. Então, a raiz de delta, nós podemos já extrair, fica aqui 4. Agora, iremos encontrar x', x duas linhas, as raízes. Quem será? É menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. 2 vezes o a. Então, 1 vai ser positivo, né? Relembrando aqui, esse aqui também é relembrando. Um vai ser positivo e o outro negativo. Você escolhe, tanto faz x' ser positivo e o outro negativo. Vamos lá, x' sendo negativo, menos b, quem é b? Menos 2. Então fica menos da fórmula, entre parênteses, menos 2. Cuidado para não passar a batida aqui. Menos, porque um é menos, o outro é mais. Você pode escolher o menos ou mais, tanto faz. Primeiro, eu escolhi o menos, tá? Sobre 4, a raiz de delta é 4, dividido por 2 vezes o A vale 1. Menos com menos fica mais, fica 2. 2 menos 4 sobre 2. 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar menos 2, né? 2 menos 4 fica menos 2. Sobre 2 vai ser igual a menos 1. Esta é uma raiz. Menos 1. A outra raiz dessa equação aqui, como eu vou encontrar? Ora, coloca o x duas linhas e você vai trocar. Aqui você começou com menos, aí você vai começar agora com mais. Vai ficar b menos 2 entre parênteses, menos 2, mais, olha, mais delta vale 4 sobre 2 vezes 1. Pronto. Menos com menos fica mais, vai ficar 2 mais 4 sobre 2. 2 vezes 1 dá 2.
vai ser igual a 6 sobre 2. 3 é a outra raiz. Pronto, encontramos as duas raízes da equação. Agora, iremos encontrar o vértice da função. Como eu vou fazer isso? Tem aqui, ó, já foi dado aqui. Isso, x de v, y de v. Iremos encontrar, apenas substituir. Ó. Segundo ponto, o i é esse ponto aqui, ó. Vou colocar aqui o i. Agora o 2i. O vértice da função. Ele já foi, colocou na questão aqui, ó, x de v é quem? Menos b, 2a. Quem é b, pessoal? B menos 2, então coloca entre parênteses para não errar. X de v vai ser menos 2. 2 vezes o a vale 1. Então, menos com menos fica mais, vai ficar 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, fiz a relação de sinal. 2 dividido por 2 dá 1. Então, x de v, já encontramos, vale 1. E o y de v é delta. Cuidado que a gente toda vez pode se atrapalhar pensando que é raiz de delta. Mas não, é delta puro, tá, pessoal? Sem extrair raiz nenhuma. Ó, delta sobre menos delta sobre 4a. Foi dado na questão lá. Então, você vai substituir y de v do vértice, vai ser menos 16 sobre 4 vezes o a vale 1. Então, vai ser menos 16 dividido por 4, vai ser menos 4. Achamos o vértice, pessoal. O vértice é aqui. O vértice é aqui. Vai ser um ponto, né, pessoal? 1 menos 4. Estamos trabalhando para encontrarmos o gráfico dessa função. Então, nós temos que identificar que são pontos. Aqui é um ponto no x, ponto no x. Aqui é um ponto no x e outro ponto no y, no plano cartesiano. Próximo, terceiro, ponto de mínimo de uma função. Pessoal, o terceiro é o mais fácil, porque o ponto de mínimo simplesmente é esse valor aqui, ó. É o y de v. Vale o ponto de mínimo, ponto de mínimo é quem? É o menos 4, certo? E agora, quarta questão. O quarto que se pede, o ponto C, onde corta o eixo y. Ora, o ponto C, pessoal, já vem na própria função lá. Observe que é menos 3 aqui, ó. É quando zero é este e zero é este. É onde vai cortar o y. Porque todos nós sabemos que f de x vale y. Então, ponto C é aqui. Menos 3, já foi dado no início. Agora a gente vai identificar no gráfico, tá bom? Que é o quinto item. Eu vou utilizar aqui uma malha quadriculada, tá? Quinto item. Como seria esse quinto item, pessoal? Bom, nós temos que utilizar o que? Primeira coisa, não fique nervoso. Porque você vai fazer o que? Você vai colocar as raízes. Quais foram as raízes que você encontrou? X', x duas linhas. X', você coloca um pontinho. Ó. Vou colocar ali vermelho para identificar. Tá? X' é menos 1. No eixo do X. Menos 1. Você faz uma bolinha. Ele vai cruzar o menos 1. E X duas linhas, óbvio, no 3. Pronto, já sabemos que alguma coisa é parabólico, né? Vai fazer isso para cima. Aí, o vértice é o que? É o bico, é a parte lá embaixo, a bicada lá embaixo. Falando, né? Uma linguagem bem... O x vale 1, olha lá, 1, tá aqui. Só que o y, olha só, x vale 1 e o y, menos 4. X vale 1, y lá embaixo, ó, menos 4. Então,
aqui é o vértice, o bicozinho. Ele vai embicar daqui e volta. O ponto C, olha aqui o ponto C, olha aqui, ó, ponto C, 3. Você vai ter que cruzar aqui. Então, você fazendo isso, pessoal, você já evita de errar. Ele vai passar aqui, vem arredondando, volta, passa por aqui e sobe. Vamos fazer aqui um esboço, mão livre. Vem, cruza aqui, embicado, pessoal, arredondado, porque é uma parábola, e volta subindo. Fazer aqui, mão livre, pronto. Ele vai ao infinito, tá? Subindo ao infinito. Então, a ideia é, você traça esse gráfico com este ponto, vem com este, passa no vértice e sobe. E aqui é o ponto C, ó, olha o ponto C aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui. E aqui é o vértice, quem é o vértice? 1, menos 4. E aqui é o que? X, duas linhas, que é o 3. E aqui é quem? X', que vale menos 1. Pronto. Com cavidade para cima, porque a função y é positiva. Então, fica assim o gráfico. Bons estudos.